fixar o comentário. Vamos lá. Muito bem, boa tarde, muito boa tarde. Estamos aqui ao vivo, 3 da tarde, como combinado. Estamos aqui, o Instagram está avisando ainda para todas vocês. E como é que vocês estão? Sejam todas bem-vindas à Aroma Live de hoje. E aí, minha gente? O Instagram está demorando um pouquinho para avisar, mas a gente espera, não tem problema. Me contem aqui de onde vocês são, sejam todas bem-vindas. Estava fixando um comentário aqui, por isso que eu demorei um pouquinho. E vamos lá, né? Vamos começar a live de hoje. Primeiramente, eu quero pedir para você que você curta muito essa live, aperte muito no coração aí, nesse aviãozinho, para compartilhar com as pessoas e mostrar para o Instagram que esse é um conteúdo relevante, que muitas pessoas precisam saber dessa informação, que essa informação é muito importante para todas as pessoas, e compartilha essa live, tá? Essa Aroma Live. O tema de hoje é desacelerando com aromaterapia, um ano mais leve, né? E no final da live tem presente especial, tem bônus especial para quem ficar até o final da live, tá? Tem presente. Então vamos lá, gente. Está se sentindo sobrecarregada? Quem nunca, né, gente? Quem nunca sentiu dessa maneira, né? Está se sentindo muito sobrecarregada no seu dia a dia, no trabalho, com as demandas familiares? Tá pesado? Tá difícil, né? E muitas vezes quando a gente fala desacelerar, muitas pessoas pensam, mas eu não vou ser produtiva, eu não vou fazer nada. Não, não é assim, gente. O que é desacelerar? Desacelerar não significa fazer menos, tá? Presta atenção. Mas sim agir de forma mais consciente e de forma mais alinhada com as nossas necessidades, com as suas necessidades. Então, primeira coisa, a gente deve parar e olhar para nós mesmas. Então, refletir sobre isso, né? Não é ficar olhando para blogueira tal, né? O estilo de vida tal, a pessoa tal, fica fazendo comparações. Não, não é isso. Cada pessoa tem a sua necessidade, o seu dia a dia, a sua rotina. Então, primeira coisa, gente, primeira coisa pra gente desacelerar é parar e olhar mesmo pra dentro de nós, tá? Dentro de nós mesmos. E ó, o mosquitinho já começou. É incrível, gente, é incrível. É sobre diminuir mesmo o excesso de multitarefas. Hoje a sociedade prega pra gente um estímulo muito grande, que a gente precisa estar sempre produtiva, sempre fazendo, acontecendo, né? E aquela coisa toda não pode parar. E muitas pessoas se sentem até mesmo culpadas por simplesmente estarem descansando, não fazendo nada. E o ócio, gente, também é importante. Até para quem, né, especialmente falando aqui pra gente que trabalha com a internet, para as pessoas que usam as redes sociais para divulgarem aromaterapia, para trabalharem com os óleos essenciais ou em qualquer outro assunto, é importante o fazer nada, sabe? O ócio, até para a gente ser mais criativa. E estar presente no momento é o que é mais importante. Então, presença, eu acho que essa é a palavra do ano, né? Presença, você está presente ali. Se você está desenvolvendo uma tarefa no seu trabalho, uma tarefa em casa, um momento familiar, você está presente, conectada ali com o agora, em vez de estar sempre preocupada com o próximo passo, o que fazer, né? O que priorizar, né? E falando em priorizar, priorizar é essencial para a gente poder desacelerar. Mas como assim, né? Evitar mesmo o desgaste com as tarefas desnecessárias. Às vezes a gente perde muito tempo aqui rolando o feed do Instagram. Quantas vezes a gente se pega assim? E quando a gente menos espera, né? A gente vai ver alguma coisa no Instagram, às vezes está trabalhando ali no próprio Instagram e de repente para ver uma coisa, e quando vê você está numa coisa totalmente aleatória e você já perdeu um monte de tempo ali e depois você fica mais acelerada porque você não fez o que você tinha que fazer. E você fica ansiosa e você acaba se comparando com o fulano, com a beltrana. E não é legal isso, não é legal isso. E isso só torna a nossa vida mais acelerada ao invés de desacelerarmos, tá? Então,
Para mim, por exemplo, aqui no Instagram, eu trabalho com aromaterapia, eu sou aromaterapeuta, eu divulgo o meu trabalho e o meu perfil aqui é muito com esse intuito, para as pessoas que também trabalham com aromaterapia, com os óleos essenciais de alguma forma, que vendem aí, revendem os óleos essenciais, e pessoas também que usam os óleos essenciais, né? Enfim, que trabalham de uma outra forma. A aromaterapia também pode ajudar nesse sentido. Então, o Instagram para mim aqui é trabalho. Eu entro, faço o que eu tenho que fazer e vou para a próxima tarefa. Se eu ficar rolando o feed aqui, imagina, eu vou perder um tempo enorme. E às vezes acontece, tá, gente? A gente também não é perfeita, né? Eu vou perder um tempo enorme e aquilo vai me deixar muito mais ansiosa. Então, de fato, o desacelerar é realmente ter tempo para tudo, tá? Ter um tempo, às vezes você pensa assim, mas eu vou deixar de priorizar o meu trabalho. Não, e a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Então, por exemplo, por que a gente não consegue vender mais? Por que a gente não consegue seguir o estilo de vida da fulana, da beltrana? Por que eu não consigo ser uma pessoa mais saudável? Porque a comparação, gente, não para. Mas o que isso tem a ver com a aromaterapia, afinal, né? Tudo a ver, minha gente, tudo a ver. Porque aromaterapia, como o nome já diz, é uma terapia, né? Então, a gente não só usa os aromas, os óleos essenciais, mas também a gente usa de outras técnicas terapêuticas mesmo, para poder lidar melhor com essas questões, tá? E desacelerar causa um impacto imenso na nossa vida. Por quê? Vai reduzir o estresse crônico, o danado do estresse crônico, né? Que futuramente ele, de uma forma muito recorrente, ele pode causar alguns transtornos, como a ansiedade, por exemplo. Reduzir tudo isso melhora a nossa resiliência emocional, aumenta a nossa clareza mental, por consequência diminui a ansiedade, né? Então, imagina você vivendo um estresse crônico todos os dias, isso com o tempo vai se tornar uma patologia, né? E a gente precisa da ajuda da aromaterapia. Reduzir também todos esses ambientes vai liberar vai haver, né, uma redução constante vai reduzir a liberação constante de cortisol, que é o hormônio de estresse. Então, vai melhorar o nosso sono, né? Vai ser essencial para regenerar nossas células, aumentar a concentração no trabalho. Então, muitas vezes não consegue ter foco, concentração, porque a gente está dispersa em outras atividades, rolando um feed que não tem nada a ver, né? Então, vai promover decisões mais estratégicas para o nosso próprio trabalho e vai evitar erros, né, no nosso negócio. Melhorar a nossa criatividade, como eu falei, né, pois a mente tem um espaço ali para explorar as ideias, né, e claro que nós vamos usar os óleos essenciais para isso. Então, alguns óleos essenciais aqui que eu separei para a gente poder usar em toda essa jornada. Por exemplo, o óleo essencial de limão. Ele vai trazer foco, ele vai trazer clareza, ele vai trazer um certo movimento de alguma forma. Eu costumo dizer que o óleo essencial de limão siciliano é a hortelã-pimenta de uma forma mais segura, mais tranquila, né? Então, de repente, se você não pode usar o óleo essencial de hortelã-pimenta, você com certeza vai poder usar o óleo essencial de limão siciliano, que é um óleo mais seguro, é um óleo mais tranquilo. A gente pode também usar nesses momentos o óleo essencial de alecrim, né? Que também vai trazer memorização, foco, também vai ajudar na concentração. O hortelã-pimenta, como eu falei aqui, que vai clarear as ideias, né? Para que você possa fazer os ajustes necessários, ou enfim, para que você tenha mais memória e concentração também. De repente, uma bergamota com ylang-ylang para ansiedade relacionada ao trabalho, tá, gente? Excesso de trabalho dá problema. Dá problema, gente, dá problema. E bergamota e ylang-ylang é sensacional para isso. Sabe quando a pressão tá grande? Sabe? Bergamota e ylang-ylang. Vai trazer aí poder pessoal, otimismo, autoconfiança, vai estimular a coragem, né? E vai trazer, de fato, muita confiança para que você possa desenvolver o seu trabalho sem enlouquecer, né? Então, você vai precisar fazer os ajustes e
com a ajuda da aromaterapia, tá? Por exemplo, um outro óleo essencial é a nossa famosa lavanda francesa. Então, para relaxar, a gente pode usar aí a lavanda francesa, tá bom? E todos esses óleos, tudo isso que eu falei para vocês, vai tornar esse caminho mais leve, muito mais leve, acreditem, gente. Por exemplo, para quem falta foco e concentração, também outro óleo essencial, ou outros 2 óleos essenciais que eu gosto bastante, é o óleo essencial de vetiver com o óleo essencial de limão siciliano. Você pode usar os 2 no mesmo momento, de repente no colar olfativo, no difusor de ambientes, você pode usar, tá bom? Porque o vetiver, ele vai trazer momento presente para você, vai evitar que você fique muito dispersa ali, de repente se comparando, olhando a grama do vizinho que está mais verde. E o limão siciliano também vai te ajudar no foco, na clareza de ideias, na concentração, como eu falei aqui para você, tá? Vai te ajudar a usar o tempo de uma melhor forma, a se organizar para isso. E até mesmo se falta disposição, né, e ânimo, muitas pessoas não conseguem empreender, não conseguem continuar empreendendo na aromaterapia, porque falta ânimo, falta disposição, né? Então, tudo isso, esses óleos essenciais poderão ajudar para isso, tá, gente? Lembrando aqui, gente, que a gente precisa se autoavaliar também, tá? Porque existem algumas questões, às vezes desânimo, às vezes a procrastinação, algo nesse sentido, que vem de uma patologia, tá? Então, não é algo ali que a gente vai trabalhar, de repente, uma semana com óleo essencial, tá? Então, a gente precisa fazer essa autoavaliação. E aí, tudo isso vai ajudar a realizar as tarefas do dia a dia, né? Para que possa tornar um dia mais leve, um ano mais leve. Outro óleo essencial que eu gosto bastante para essa questão é o óleo essencial de pimenta rosa. A pimenta rosa é um óleo essencial que não é quase falado, né? Mas ela incentiva o foco também, a criatividade, incentiva o movimento, as mudanças de forma leve. Então, outro dia eu coloquei uma caixinha de pergunta nos stories e algumas pessoas colocaram que querem melhorar o ano, querem melhorar a determinação, querem melhorar um hábito, né? Ter um hábito saudável. E tudo isso os óleos essenciais podem ajudar, né? Então, eu tenho visto, por exemplo, uma demanda muito grande de consultoras, em especial aqui, consultoras, revendedoras de óleos essenciais, se queixando, né, que não estão conseguindo dar conta de tudo, que estão se sentindo pressionadas, mas que ao mesmo tempo elas querem continuar trabalhando, querem continuar desenvolvendo bem-estar, querem continuar vivendo do seu trabalho, mas que ao mesmo tempo toda essa pressão, toda essa confusão está tirando essa satisfação. Então eu tenho recebido de fato muitas consultoras trabalhando dessa forma e deixando de trabalhar, desanimando de trabalhar com aromaterapia por conta disso, né? Porque querem trabalhar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve, mas não querem deixar de fazer um trabalho consciente, um trabalho seguro, né? Então, é muito importante que a gente faça as nossas escolhas, né? Que nós tenhamos a liberdade para abrir a mente, né? Para ver, né? E rever novos caminhos, nos questionarmos, né? Questionar o profissional, né? Envolvido e tudo isso é muito importante. E, gente, não só para quem vende óleos essenciais, para quem trabalha com aromaterapia, para quem é usuária mesmo, aí, entusiasta da aromaterapia, tá? No nosso dia a dia, que deseja melhorar algo, tudo funciona dessa forma, tá? A gente precisa se questionar, a gente precisa rever nossos caminhos, abrir a mente, né? De fato, encontrar caminhos que mais ajudem do que atrapalhem, né? E muitas vezes nós precisamos de ajuda, tá? Precisamos de ajuda para olhar para dentro de nós mesmas e ver o que a gente realmente precisa,
E isso acontece com todo mundo, gente. Vocês acham que nós aromaterapeutas não temos aromaterapeuta? Sim, nós precisamos de ajuda também, né? E os óleos essenciais nos guiam nesse caminho, né? Mas muitas vezes, para abrir esse caminho, né, a gente precisa de um profissional que nos ajude, tá? E aí, gente, quando nós inalamos um óleo essencial, por que tudo isso vai fazer sentido? Porque quando nós inalamos um óleo essencial, as moléculas aromáticas vão estimular ali o nosso sistema límbico, que não é somente a área, né, do nosso cérebro que regula as emoções e a nossa memória, mas também a área que regula o nosso comportamento. Exatamente. Então, por isso que vai ajudar tanto, por isso que essa terapia com aromas, que é a aromaterapia, nos ajuda tanto e vai ajudar demais, né, para que possamos ter dias mais leves e um ano mais leve, tá? E aí, eu separei aqui algumas ferramentas para você implementar, para desacelerar o seu dia a dia. E o que é? Planejamento, gente. Além de tudo isso que eu falei para vocês, depois de tudo isso que eu falei para vocês, vem o planejamento. Um planejamento consciente. Então, pega papel e caneta aí e anota, tá? Reserve 10 minutinhos no início de cada dia para você organizar tarefas e estabelecer as prioridades do seu dia. Pode ser à noite também, pode ser em outro momento, mas o ideal é que seja ou no final do dia, né, à noite, quando você for dormir, ou de manhã, para que você possa realmente saber se planejar direitinho, tá? E aí, talvez nesse processo você possa usar um óleo essencial de alecrim para memorizar esses hábitos anotados ali com mais facilidade. Lembra que eu falei para vocês que para associar um uso de um óleo essencial a um hábito diário, a uma tarefa diária? Então, e aí nós vamos incluir momentos de pausa, né, entre essas tarefas para respirar, para descansar, para se reorganizar. E aí tem várias técnicas aí no mercado que funcionam muito bem para muitas pessoas, para se organizar, né? Por exemplo, tem o Pomodoro, que é uma maçãzinha assim, que é tipo um reloginho que a gente gira e ele conta o tempo. Eu não sei se vocês já viram. Tem o Google Agenda, tem um aplicativo, o Trello também, que dá pra gente se organizar tudo bonitinho ali, colocar o que a gente vai fazer no dia, durante a semana, enfim, tanto a agenda pessoal como a agenda profissional, tá? O que funciona pra mim? Eu tenho Trello, eu tenho caderninhos, eu tenho várias coisas, mas o que funciona pra mim, gente, é trabalhar primeiro a saúde mental e emocional. Então, quando as coisas estão bem aqui, tudo flui, tudo funciona muito bem. Isso é o que funciona pra mim. Quando eu tenho tudo organizado na minha cabeça, quando eu já me trabalhei, né? Eu já trabalhei essa questão de dentro pra fora, tudo flui normalmente, tá? Então, o que é isso? É autoconhecimento. A gente precisa desenvolver autoconhecimento. E a aromaterapia é uma excelente ferramenta pra gente desenvolver esse autoconhecimento, tá? É de fato um processo terapêutico mesmo. De fato um processo terapêutico, né? Todas essas outras técnicas vão ajudar, mas se você não estiver bem consigo mesma, se você não estiver fluindo naturalmente, você paralisa, você procrastina, você não consegue, as coisas não fluem, tá? E isso acontece com todo mundo. E tá tudo bem, mas aí a gente vai atrás do primeiro passo para poder fazer acontecer. Aí, quando as coisas não estão bem, vem a comparação, vem a síndrome da impostora, né? Vira um ciclo vicioso ali de baixa autoestima, de ansiedade, e no fim você acaba desistindo, tendo um ano pesado, tendo um dia pesado, e isso não é legal, tá? E aí você pode também programar alarmes no seu celular, para se lembrar, né? Enfim, colocar várias tarefas aí no seu dia a dia, de hábitos saudáveis, como se alongar, enfim, trabalho pessoal. O que eu indico mesmo aqui pra vocês a dica é ter horário e dia pra tudo. Às vezes a gente quer fazer e acontecer, e eu era mesmo muito assim, gente.
Às vezes eu começava uma coisa, eu queria fazer e terminar. Mas não é assim, a gente precisa ter calma, ter paciência, né? Então, ter horário e dia para tudo, fazer um planejamento é essencial para os nossos desejos e nossos objetivos, tá? E aí, gente, eu preparei para vocês uma coisa maravilhosa. Eu passei ontem parte do meu domingo preparando uma coisa que vocês vão amar. Um e-book de planejamento para vocês se planejarem aí, para terem dias melhores, para terem um ano melhor usando aromaterapia. Então, é um e-book que eu preparei e é totalmente gratuito, tá? Totalmente gratuito, para você ter um ano mais organizado, um ano mais calmo, para você organizar suas tarefas, organizar a sua vida pessoal, né? A sua vida, enfim, suas atividades, tá bom? E esse e-book, gente, ficou assim sensacional, ficou maravilhoso, tá? E aí, eu vou disponibilizar aqui pra vocês, tá bom? E se você não, você pode digitar, aliás, aqui nos comentários, planejamento. Digite aqui abaixo planejamento que eu vou enviar pra você o e-book, tá? E, ó, ficou incrível, ficou incrível. Sabe aquele dia que você não tem motivação pra fazer as coisas, não sabe o que fazer? Ah, mas o que eu vou fazer hoje? Você tem que ficar procurando ideias sobre o que fazer? Não, você vai ter tudo anotadinho ali, tudo organizadinho, e esse e-book vai te ajudar. Eu coloquei algumas ferramentas lá para você se organizar, ficou assim maravilhoso, maravilhoso. Você não vai precisar ficar tirando ideias mirabolantes da cabeça, e você vai poder também anotar ali os óleos essenciais, se você estiver usando em algum momento, tá? Até mesmo para quem trabalha, para divulgar o seu trabalho aqui, divulgar a aromaterapia, os óleos, tá? Enfim, vai ser muito bom mesmo. E tá tudo prontinho lá, é só você baixar, totalmente gratuito, e preencher, tá? É muito mais fácil assim, né, gente? Muito mais fácil, tá tudo prontinho. Você pode imprimir também e fazer ali um planner maravilhoso, tá? E aí, é só você comentar aqui, planejamento aqui abaixo, tá? Vamos ver o que eu mais anotei aqui pra falar pra vocês. E aí você pode estabelecer as suas prioridades, né? O que são coisas urgentes, o que são coisas que você pode delegar, o que são coisas, o que são de fato as prioridades, né? E você pode colocar tudo lá. E você vai se surpreender com o que você é capaz de fazer durante um dia, tá? Use os óleos essenciais para te ajudar nesse momento, né? Então, você pode usar aí, de repente, esses óleos que eu já citei para vocês, né? Você pode, de repente, usar o óleo essencial de gerânio, né? Que vai trazer uma intuição, uma sensibilidade, aceitação, amorosidade para consigo mesma. Também vai aliviar o cansaço, o estresse, né? Vai equilibrar a balança ali, porque algumas pessoas têm dificuldades em delegar, né? Então, às vezes, tem várias tarefas, várias coisas para fazer, mas na hora de delegar tem essa dificuldade. E aí, o óleo essencial de gerânio vai ajudar nesse sentido, né? Porque ele vai ajudar, de fato, com essa dificuldade de dar, né? E receber. Muitas pessoas têm essa dificuldade. Então, o óleo essencial de gerânio pode ajudar nesse sentido, tá? Algumas pessoas têm muitas dificuldades. Eu confesso que eu já fui pessoas assim, tipo assim, se for para pedir para fazer, eu não peço, eu faço eu mesma, que sai muito melhor. Então, é bem assim, né? E aí você pode usar algumas gotinhas de óleo essencial ali no difusor de tomada, no difusor ultrassônico também você pode usar, até mesmo no colar difusor, tá? Pode ser uma boa alternativa. Então, muito bem. Anotaram tudo bonitinho aí? Tudo bonitinho? Pois é, essa live vai ficar gravada. Se você não assistiu aqui no ao vivo, você pode assistir depois no gravado. E é só comentar
ali nos comentários planejamento, que eu vou te enviar um e-book maravilhoso, maravilhoso, totalmente gratuito para você planejar aí o seu ano, os seus dias, tá? A palavra da nossa live de hoje, né, para seguirmos empreendendo na aromaterapia, tendo dias melhores e um ano muito melhor, é planejamento. Exatamente. A palavra da nossa live é planejamento. Qual a nota da live de hoje? Quero saber de 1 a 10. Vocês gostaram da live de hoje? Me contem aqui. Deixa eu ver quem está aqui online com a gente. Lucimara, Andréia, Valdete, Carol, com amor, alguma coisa entrou, Magda, muito obrigada pela participação de todas vocês, foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez nessa Aroma Live. Por favor, não percam essa oportunidade de adquirirem o e-book de vocês para o planejamento desse ano, totalmente gratuito. Você vai poder se planejar ali, bonitinha, só comentar planejamento aqui abaixo dessa live, nos comentários, quando ela for pro feed. E sério, gente, você vai poder se organizar pro ano inteiro e você vai poder consultar esse material a qualquer momento que você quiser. Então, é um e-book, né, um planejamento para 2025, para quem trabalha com aromaterapia e para quem usa aromaterapia no seu dia a dia, para quem quer trabalhar o seu pessoal também, tá? Então, é um e-book de planejamento para o pessoal e para o profissional também, tá? É só comentar aqui abaixo nos comentários, planejamento. Então, é isso, minha gente. Foi muito bom estar com vocês aqui mais uma vez nessa Aroma Live. Espero muito que vocês tenham gostado. Esqueci de dizer, esse mês nós vamos ter uma série de lives, né? Essa foi a primeira, com esse propósito mesmo de desacelerar, né? De usar a aromaterapia para ajudar nesse sentido. E nós vamos ter mais 3 lives. E as 3 próximas lives, eu acho que teremos convidada. Uma convidada muito especial. Quero ver quem adivinha quem é. Tá bom? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima semana, né? Até a próxima live. Fiquem com Deus e até a próxima.